E chegou, né? Vamos lá. Hoje um assunto mais complicado e vou falar sobre desconfiança, sobre não confiar no próximo, sobre não confiar em si mesmo, sobre viver com medo. Eu tô aqui no meu bairro de nascença, né? Esses últimos dias tenho vindo trabalhar com meu pai e ultimamente tem acontecido casos de roubo nas casas daqui, coisa que não acontecia tempos atrás, e dá pra sentir uma vibe de desconfiança no pessoal. Talvez por eu ser de fora, né, vamos dizer assim, já não moro aqui faz bastante tempo, então o pessoal desconfia de mim, talvez pela minha cor, não sei. E mas eu vejo que não é só comigo assim, sabe? Tipo, no geral a visão do bairro ela tá muito fechada. Casas com muros muito altos, né? O pessoal também está colocando câmera de vigilância, então coisas que a gente não via aqui, agora tá diferente, né? Chegou essa realidade aqui nesse lugar. E eu vejo como se fosse um reflexo, né? Se isso aqui está acontecendo é porque está sendo permitido que isso aconteça. Então, por exemplo, lugares que as pessoas emitem essa frequência de medo, o universo vai tentar de alguma forma casar aquela vibração. Olha aqui, é isso aqui que vocês estão pedindo, ó, tome mais disso aqui, né? Então é algo aí para se observar. Mas isso eu vejo que não está acontecendo só aqui, né? No geral a gente está muito num tempo de desconfiança generalizado, né? É difícil de confiar uns nos outros e isso dificulta bastante as coisas, né? Os projetos avançarem, as soluções serem soluções que realmente resolvam os problemas. Então, é realmente uma coisa aí para ser tratada e não só testemunhada e ficar a gente acabar ficando de boca fechada, né? Às vezes por não saber o que fazer. Mas é algo que está acontecendo e estou vindo aqui colocar essa situação porque não é só aqui, né? Isso aqui é um reflexo do coração humano. E olhando, né? Onde que em mim existe essa tal desconfiança, né? Então muitas vezes a gente acaba olhando direto para fora, né? Para os nossos pais, para os nossos amigos, né? Esses olhares de desconfiança, eles estão sempre ali, mas e dentro da gente, né? Onde que mora essa desconfiança? Então, quando a gente está num ciclo de autossabotagem, a gente acaba perdendo a confiança na gente. E é difícil de resgatar essa confiança, é difícil de você recuperar isso, né? Um bem de difícil acesso, vamos dizer assim. Mas é possível você ir reconstruindo essa confiança em si mesmo, né? Quando você fala uma coisa e vai lá e faz, você está construindo mais uma pecinha, colocando mais um tijolinho de força na sua autoconfiança. Quando você faz o contrário disso, você está tirando um tijolinho, ou vários de uma vez, dependendo do caso. Então, é interessante que a gente observe esses padrões e encontre as formas de se resolver, de tratar eles na raiz, entender o porquê que isso está acontecendo.
por que que eu tô me sabotando, né? Por que que isso aqui, esse padrão sempre se repete na minha vida? Por que que eu tô permitindo que isso aconteça? Então, quando a gente começa a se perguntar o porquê, a gente começa a ir um pouco mais fundo na questão. Hoje eu tive um sonho, eu não sei ainda a relação que isso tem com esse assunto da confiança, mas hoje eu tive um sonho onde tava um pessoal rodando tipo um brinquedo de criança, só que era uma coisa grande, era no quintal de casa. E tinham várias pessoas, uma correndo um pouco para cada lado, então tava uma frequência bem dispersa, mas tinham duas pessoas que faziam movimentos compatíveis, né? Eles não eram iguais, mas eram compatíveis. Por exemplo, um rodava 3 vezes e o outro rodava com 3 graus de força. E nesse momento, né, a roda ela estava girando lenta, devagar, e só por esses dois conseguirem se encaixar, eles estavam a uma distância assim de uns 2 metros. Só por essa coincidência, vamos dizer assim, a roda começou a girar mais rápido, porque houve uma sinergia, houve uma harmonia, houve uma confiança, vamos dizer assim. Então, talvez aí more a relação. Houve uma confiança. E agora, como que eu faço aqui? Assim, 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 assim. Tá. Eu ainda não sei fazer o movimento do outro lado, mas tá tudo bem, uma hora eu aprendo. E beleza. Vamos seguindo do jeito que eu sei fazer, que eu aprendi a fazer. E vai dar certo. Tá dando certo e vai dar cada vez mais certo. Beleza. Tá. Então onde que eu queria chegar? Não queria chegar, queria começar e queria manter esse fluxo, né? Eu já tive um trabalho para começar a fazer isso aqui ontem e pensando aqui comigo, é algo que está dentro da minha zona de tranquilidade, né? Nem da zona de conforto, mas da zona de tranquilidade. É um desconforto confortável. Então, se esse exercício diário de vir aqui, trocar uma ideia, né, registrar, gerar um conteúdo que de alguma forma possa agregar algum valor na vida de alguém, com pouco esforço, então não vejo por que não repetir a dose. Eu imagino que algo que é simples é mais fácil, mais tranquilo de se repetir. Então pode ser um desses exercícios básicos, né? Aqui eu já não espero tão cedo que os vídeos do canal vão ganhar uma visibilidade, mas é um exercício, né? Comunicar sempre, manter-se em comunicação e desenvolvendo essa musculatura e se desenvolvendo esse lado social que estava meio travado, né? Meu lado social ele já foi mais ampliado na época do ensino médio até um tanto da faculdade. E se fechou, foi se fechando, se abrindo de outras formas, mas eu sei que essa potência ainda mora aqui e ela está soterrada diante de alguns padrões que foram sendo colocados, né? Então muita coisa que vai sendo colocada na vida da gente, a gente tem que depois ir fazendo o processo de tirar, de limpar, de analisar as sombras, de resolver esses BOs internos, né? Fazer uma jornada aí de autocura, seja ela acompanhada por outro profissional ou sozinho.
mas isso tem certas coisas que é só a gente mesmo para encarar, né? A gente tem que ter a coragem para resolver. Resolvido. O de hoje tá pago, tá pago. Bom, então vamos lá. Deixa eu recapitular aqui, tomar um golinho da água, né? Nesse momento aqui, não sei se você está esperando alguma coisa, mas se você continua nesse vídeo, né? Se de alguma forma a minha conversa contigo gera algum efeito, gera alguma nova perspectiva, considera se inscrever e dar um curtir aí nesse vídeo, né? Que amanhã provavelmente vai ter mais. Provavelmente, né? Então, sobre confiar em si mesmo. Antigamente eu prometia muito e acabava não cumprindo. Hoje eu já fico com uns 2 ou 3 pés atrás antes de prometer alguma coisa. Isso me trava, tem me travado bastante, né? Em alguns aspectos. Mas é coisa passageira, é fase necessária e logo mais eu sei que está sendo resolvido, está sendo passo a passo resolvido. Bom, já baguncei o negócio aqui, mas está tudo bem. Memória, né? A memória ela precisa ser praticada. A memória da gente ela precisa ser fortalecida. E a gente colocar também alguns desafios para que a gente vá forçando um pouquinho, né? E uma hora isso vai se assentando e a gente vai conseguindo ter melhores resultados com a nossa memória. Ia lá. já me embananei aqui, mas tá tudo bem. Está tudo bem, é o mantra, está tudo bem. Olha, consegui. Foi meio na sorte, mas nem 100% sorte, né? Tem um pouquinho de funcionamento da gente, né? De uma forma inconsciente, tá funcionando. Quanto mais consciente, melhor, mas se o inconsciente o subconsciente tá funcionando, pô, bacana também, né? Eu tenho pensado e experimentado essa questão de absorver vários conteúdos diferentes e como eu ainda não encontrei tão bem o cerne onde encaixar tudo isso, eu sei que em algum momento vão se formando grupos e blocos e agrupamentos, clusters de informação e depois é mais fácil de encaixar essas coisas, porque eu estou conseguindo encaixar vários desses clusters dentro da cabeça, né? Dentro da mente, dentro do bloco informacional. E às vezes quando a gente está dormindo, né, naqueles estados alfa, beta, enfim, eu ainda não sou um cara com tanta bagagem para afirmar, olha, isso aqui é isso aqui, certinho, mas tem determinados momentos da noite que você acorda assim e sua mente ainda está naquele estado meio dormindo, meio acordado e que você consegue conscientemente dar comandos, né? Estabelecer pensamentos. E quando você... Isso foi uma experiência que eu tive assim e foi interessante porque depois ali começou a acontecer muito processo de limpeza desses padrões e liberação de partes da minha memória, liberação de calos energéticos, porque eu tive essa questão, né? Eu acordei no meio da noite e comecei a dar muitos comandos para minha mente. Eu falei, olha, eu quero saber sobre isso aqui que aconteceu, quero que vasculhe essa parte, eu quero que você resgate e faça uma lista de coisas que aconteceram nessa época, de eventos que eu participei, de pessoas, né, nesse lugar, na escola, na creche,
na banda, na natação, enfim. Cada lugar ali trazer as pessoas. E isso foi resgatando muito para além do sono, né? O sono é aquele momento onde o clock do teu processador ele está funcionando muito alto, né? E às vezes no nosso dia a dia a gente não está com isso tão caprichado. E é isso, né? Você está dando uma ordem ali para o seu subconsciente, fazendo uma afirmação, fazendo uma sugestão, né? Uma ordem é um tipo de sugestão para você mesmo. E aquilo ali vai ser processado no tempo das coisas, no tempo do sentimento, no tempo da limpeza desses calos energéticos, no tempo do alinhamento energético, vibracional das coisas, dos campos. E é isso, uma hora as respostas elas começam a chegar. Então é como se fosse mesmo um computador. Você passa o trabalho, e isso que eu estava fazendo era passar um lote de trabalho, né? um monte de tarefas para serem executadas de uma vez só e deixar rodando em background. E uma hora essas respostas elas começam a chegar, e às vezes elas chegam meio truncadas, né? Ou misturadas, embaralhadas. Então o teu output, né, a tua saída, às vezes ela chega embaralhada, porém ela chega resolvida. E é necessário classificar depois desse processo, né? Você vai fazer um processamento, um processo de brain dump, né? De você imprimir aquilo ali, vomitar aquelas informações ali de uma forma conforme elas vão chegando, em associação livre. E depois você faz um processo de classificação dessas informações para você organizar. É mais ou menos como se fosse descompactar ou melhor, desfragmentar o disco, né, o teu disco rígido. Você passar periodicamente esse processo de desfragmentação, você vai acessando partes da sua memória que estavam enferrujadas ou pouco acessadas, e ali já se forma um caminho neural mais completo, onde você pode indexar outras informações, e com isso a sua memória ela começa a ficar um pouquinho mais potente para você registrar, registrar e trabalhar com uma maior quantidade de dados, de informações ao longo do seu dia. É isso. Por enquanto. Tem mais coisas, mas isso é um ponto importante. É um ponto importante. Bom, eu deixando isso aqui registrado em vídeo já fico mais tranquilo. Tem registro em áudio, tem registro em texto. Então tem muita informação. É informação boa, mas precisa ser lapidada. Então a gente dentro da gente tem como se fosse uma mina de diamantes. Só que às vezes o minério ele sai meio bruto. O minério, a jazida, enfim, não sei o nome exatamente, né? E por não saber os nomes, às vezes a gente não sabe onde encaixar uma coisa ou outra e fica aquela massa meio amorfa ali, um limbo, vamos dizer assim, onde várias coisas estão ali, você sabe que estão ali, mas ainda não tem exatamente onde encaixar, onde plugar, onde grudar, onde juntar. Qual é o eixo, qual é o elo, qual é o centro gravitacional para instanciar essas coisas que você encontrou dentro de si. Mas uma hora elas chegam, uma hora você limpa até que você vai encontrar isso, eu tenho certeza absoluta. Porque eu sinto que eu já encontrei. Mas agora eu perdi de vista. Né? Eu perdi de vista, mas logo eu sei que está por cima, está superficial. É uma coisa que quando a gente está organizando um ambiente, por exemplo, a gente às vezes precisa bagunçar primeiro para depois vir a ordem, né? Primeiro a gente faz o caos, movimenta energia, traz novas possibilidades até que a gente encontra ali a forma organizada, mais que combina mesmo com aquele espaço para poder instanciar aquela nova versão do espaço. Acho que é isso por enquanto. Por hoje ficamos por aqui. Um beijo de luz.
no teu coração e até loguinho. Vamos que vamos.